Eu sou Carlete Top, eu tenho 33 anos, sou morador de Mogi Guaçu. Eu sou filho de Maurício Ribeiro, já falecido, Marisete dos Santos Ribeiro, hoje ainda ela está comigo. O começo da minha infância foi voltado muito, tipo assim, eu sempre gostei da arte, da produção, sempre fui muito pra frente, onde eu tinha o lado que a minha mãe entendia e o que o meu pai não entendia. Né? Então, sempre foi voltado aquele lado que o pai sempre quer, né? Que seguir os passos do filho, o filho seguir os passos do pai, e acabou não sendo bem assim, né? Ele gostava de futebol, gostava de vôlei, e assim a gente foi indo até que chegou o momento de eu mesmo me revelar, me mostrar o que realmente eu queria ser e o que eu sou hoje. Sim, acho que começou aos 11 anos, quando eu parti para o lado mais escola, mais onde já tinha apresentações, onde eu não gostava de ficar por fora, eu gostava sempre de estar envolvido ali. Então, assim, sempre que tinha alguma apresentação de escola que minha mãe podia ir, ela via que assim, até o personagem que eu acabava escolhendo era totalmente diferente do que era para mim estar fazendo. E assim já não teve muito, né, aquele lado revelação, porque na realidade pai, mãe, eles acabam, né, já sabem um pouco, eles precisam ouvir mais assim de você, né? Então esse lado que eu tive, meu lado de falar mesmo, foi vindo mais pelo lado artístico também, onde eles foi vendo que minha revelação assim foi bem naturalmente, não foi nada forçado, não teve aquele lado tipo assim preconceito dentro de família, onde eu poderia tipo me sentir aquela pessoa ofendida, não. Entendeu? Não vou falar que teve todo aquele apoio 100% também, porque infelizmente, né, hoje a gente que vem de família tipo assim mais antiga fica mais difícil, né? Então é isso, acho que essa minha revelação veio mais pelo lado da arte e fez com que eu mostrasse para eles quem eu sou e vou continuar sendo. Essa parte do lado de aflorar as ideias, tudo, acho que eu sempre gostei de, como que eu posso dizer, sempre tomar a frente, sabe? Sempre gostei de estar ali presente em tudo o que fosse realmente acontecer, do começo, meio e fim. Então eu procurei fazer isso daí com uma naturalidade. Teve o caso mesmo de eu liderar na escola mesmo um jogo, né, que foi onde muitas etapas ali eu tomei a frente mesmo, onde nos levou a ganhar uma viagem incrível para Foz do Iguaçu, sabe? Então foi tudo muito mágico, sabe? Aí veio o acontecimento com o meio de teatro, foi aqui mesmo onde eu fui apresentar uma peça que eu não tinha falado para minha mãe qual seria o personagem, e na hora H, tipo assim, ela ficou em pânico. Ela ficou em pânico de ver eu montada, tudo assim, o lugar lotado, e foi aquela coisa. Mas graças a Deus, assim, eu vejo pela arte mesmo, sabe? Eu vejo pela arte, eu como artista, eu adoro estar envolvido dentro dessas coisas assim, o mais próximo possível. Eu não sofri preconceito de cor, essas coisas na minha infância, porque eu sempre fui aquela pessoa na lata mesmo, sabe? Vai ou racha, é de mim que você tá falando, então já vamos resolver. E sempre fui assim, sabe? E se foi bem para ter preconceito, foi bem mais agora, sabe? Nos tempos de agora em que a gente vive, acho que tem um pouco mais que antigamente, porque sei lá, se eu sempre vivi, tipo, gosto de pessoas falar, vive tudo na fantasia, é isso, aqui não é, entendeu? Porque você sabe que uma hora ou outra tem um burburinho, tem um sarrinho, tem qualquer coisa diferente, mas assim, eu nunca deixei transparecer nem mostrar, tipo assim, tipo, se a pessoa fizer alguma coisa, fazer alguma maldade, até mesmo em questão racismo, tudo eu não, graças a Deus eu sempre segui de cabeça erguida e mostrando, né, porque a gente está aqui hoje, a gente é negro, entendeu, é sofrido,
entendeu? Por ser drag queen ainda é mais sofrido ainda, então, sei lá, graças a Deus eu não passei por isso. Não passei, teve, igual eu falei, tem essas fases de agora que tem essas coisinhas, mas a gente releva porque infelizmente são pessoas desprovidas, né, de discernimento, de conhecimento. Meu nome é Dedéia Caroline, tenho 24 anos, nasci na Santa Casa de Mogi Guaçu. Meu pai se chama Luiz Fernando, hoje atualmente ele é pedreiro. Minha mãe se chama Karen Fernanda, ela é faxineira em um escritório. Vamos lá, minha infância. Eu realmente cresci numa infância bem curta, vamos pôr assim, nossa, vamos pôr bem direito, bem contribuição. Eu passei bastante contribuição com a minha família mesmo, pai, mãe. Cresci numa família que, tipo assim, meu pai e minha mãe vivia brigando, tipo assim, era uma coisa que eu cresci vendo isso. Então eu cresci vendo muita violência. É uma coisa que, tipo assim, eu atualmente, hoje eu nem gosto de violência. Meu pai, eu cresci com ele sempre me falando assim, Dedéia, estuda que você vai ser alguém na vida. E eu fiz o quê? Não, fui pro outro contrário, fui procurar amigos, procurar minha vida. E, tipo assim, minha mãe sendo faxineira, ela sempre deu a conta de casa, meu pai também ajudava bastante. Só que minha infância foi bem contribulada, eu cresci e tal, cuidando sempre dos meus irmãos, cuidava dos meus irmãos para minha mãe trabalhar. Meu pai trabalhar, então eu sempre cresci nessa parte assim, com a educação, sempre estudando e tal. Hoje sim, cresci, eu passei uma infância bem, mas consegui, graças a Deus, Deus foi aí, eu cresci e assim, eu não gosto de lembrar da minha infância, cara, eu vou falar pra você, não panca mesmo. Quem me conhece sabe da minha história, já viveu comigo, minha família, tipo assim, minha família vivia em meio de briga, bebida, assim, nunca tive condições de ter essas coisas. Hoje, atualmente, eu consigo ter, porque eu, tipo assim, eu estudei, peguei conselho do meu pai, estudei, estou estudando, estudo. Mas, tipo assim, consegui mudar a vida da minha família também, porque não foi fácil, não é fácil, entendeu? Sou a mais velha, de 3 irmãos. Meu pai e minha mãe brigavam, cara, parece que acabava o mundo pra mim. Eu via meus irmãos chorando, eu olhava pro meu pai assim e falava, porra, o que você está fazendo da vida, mano? É só você trabalhar, cuidar da tua família, dar um amor, praticar o amor. E é uma coisa que ele não sabia praticar. Isso muito eu senti sim, sinto até hoje, que realmente eu não converso com meu pai. Não converso com meu pai. Assim, meu pai no canto dele, a gente mora no mesmo lugar, mas meu pai no canto dele e eu no meu. Eu realmente hoje eu moro com a minha avó. Estudo, cuido da minha avó, trabalho com vendas. E essa é a minha vida, entendeu? Atualmente eu tive a oportunidade para me candidatando aí, vereadora aí, graças a Deus isso mudou muito a minha vida. Por esse convite dessa amiga minha, ela, você não quer? Eu vi uma porta tipo assim, de saída, entendeu? Eu sempre, dos 3 irmãos, a mais velha, eu tinha que ser o exemplo. Então eu sempre falava para meus irmãos, não vai naquilo ali, que eu já passei por isso. Muita gente, amigos, tanto amigos meus, falavam assim, mano, não vai por esse caminho, que eu já fui ali. Mas aquele teu amigo teimoso é aquele amigo que vai. Entendeu? Então é isso que eu tento tirar. Não, gente, vem por esse caminho aqui, ó, do caminho do bem, que o caminho do mal não compensa. Imagine se eu fosse seguir o exemplo dos meus pais, viver em briga, viver em bebida, o que eu seria hoje? Eu não sou nada. Não, eu sei que eu sou uma coisa, eu tenho orgulho de mim. Entendeu? Muitas pessoas podem falar assim, você é isso, você tem tatuagem, você é negra, você é lésbica. Eu falava assim, não importa. Você vai ter que me respeitar desse jeito. Se eu não impor o meu respeito para você, não é você que vai vir passar o seu respeito para mim. Então eu sempre procurei ser assim. Minha sexualidade. A minha madrinha, eu tenho um exemplo, minha madrinha era lésbica. Eu já tinha isso de família, de mim mesmo, entendeu? Eu nunca me interessei pela parte masculina, não. Você via um homem assim, eu falava assim, não, eu gosto de mulher.
Eu sou bem objetiva do que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero mulher. Aí eu me descobri, tipo assim, desde pequenininho, eu sempre fui atrás desse... Nunca tive esse problema com a minha família, sendo que eu já tinha na minha família isso, eu sempre tive esse respeito dentro da minha família. Ah, Dedé não pode fazer isso. Não, eu nunca fui limitada, eu não sou preso. Eu sou um passarinho solto, eu voo, eu gosto de voar, entendeu? Mas é isso. Na escola eu sofri um bullying com uma menina que era da mesma opção que eu, era lésbica também. Mas ela por si, tipo assim, querer se engrandecer, eu sou, na escola tem esse negócio de eu sou pam, mas ninguém é nada. Todo mundo é aluno, tudo ali tá para estudar, todo mundo vai crescer, que é só você mesmo pode fazer seu futuro. A menina chegou, tava num dia assim, na escola, no pátio, a menina chegou e foi nisso que me revelou, praticamente. A menina chegou em mim, do nada ela queria brigar. Eu falei, não, eu não vou brigar. Não, você vai brigar. E eu já sou uma pessoa imperativa, eu já cresci com isso na família. Até nesse dia eu comecei a chorar. Falei, nossa, cara, por que essa menina, eu perguntei pra amiga, questionei com a amiga minha, falei assim, por que a menina quer brigar comigo? E a menina queria brigar, porque estava tentando arrumar motivo. Eu disse, você me xingou? Por que você me xingou? Eu falei, não, eu não te xinguei. Simplesmente falta um diálogo na gente aí pra gente conversar, se entender. Ela já não, ela simplesmente partiu para agressão. Isso, ela veio fisicamente em mim. Eu não sou tonto, não sou burro, eu fui e bati nela também. Eu fui e dei um cacete nela. Eu falei assim, mano, peraí, eu posso mais que ela. Por que ela tá querendo pôr uma moral, sendo que ela tem a mesma opção que eu? E ela vai ficar nesse negócio estranho? Não, ela tem que saber respeitar os outros pela opção que ela tá ali. Ela tem que respeitar o ambiente que ela tá, que muitas vezes é assim, tem pessoas que é porque é lésbica, é porque assim, é gay. Cara, eu não vejo diferença em ninguém. Pra mim tudo é igual. Eu nasci assim, eu nasci lésbica. Aí eu falo assim, porque é uma opção minha. E eu já desde pequenininha. Você não tem muito contato com homens? Eu fico 24 horas com moleques, com homens, sempre, graças a Deus. Eles sempre me respeitaram, eu nunca tive esse problema, eu só tive esse fato de corrida, essa menina aí que, nossa, acabou comigo, cara. Eu fiquei pensando, pra que a violência? Se ela tá praticando amor, por que ela quer brigar comigo? Por que ela quer bater em mim? Não, não é assim. E foi, cara, não tem esse problema. Já me entendia, sempre me entendi. Sim, sim. Meu nome verdadeiro é Irving Robert Filomeno, né? Ideia da minha avó, claro. Sempre gostou de novela, louca, né? Por isso esse nome, que era um ator de novela. Minha família é de Minas, né? De Pouso Alegre, Ouro Fino, apesar de eu ter nascido aqui. Mas quando eu era mais pequena fui para Minas e depois acabei, né, morando aqui em Mogi Guaçu, né? E hoje eu tenho 36 anos de idade. Minha mãe se chama Silmara Cristina Filomeno. Meu pai é Luiz Lopes Pereira, né? Meu pai também, ele tem, né, descendentes também, né, na parte de Minas Gerais. A minha infância foi muito boa. Eu não tenho que reclamar assim da minha infância. Eu brinquei de tudo, eu brincava de tudo. Coisas que não tem mais hoje em dia, né? As pessoas não, né? Muitos não vão ter mais essa infância, né, que a gente teve. Eu não tenho que reclamar. Eu joguei bola, joguei bolinha de gude. Quem vê pensa, mas joguei bolinha de gude, joguei bola sim. Eu andei, né, de patins, andava bastante de patins. Fazia torneio, né? Fazia até torneio. Né, nas ruas, jogava vôlei, né, campeonato, né, de basquete, eu fazia bastante coisa, de tudo um pouco, pular elástico. Minha avó não gostava muito que eu ficava na rua, então eu sempre vivia nas ruas me puxando para dentro de casa, né. Eu e minhas amigas da rua de baixo, fazia torneio de bete, converso com elas até hoje. A gente tem mais de 30 anos de idade, né, de convivência também no caso. Né, algumas têm até filhos já, mas eu gostava muito da minha infância.
Até o clima era diferente, era muito calor, né? Aqui faz muito calor. E por incrível que pareça, assim, da minha infância, o que eu gostava quando eu entrava em casa, sabe? O povo tudo na cozinha, que a minha família sempre foi grande, né? Aquele barulho de panela de pressão, aquele entre saia, assim, tudo e tal, aquele calor. E o povo gostava muito de conversar com a minha avó, sabe? Gostava. Então a gente tinha aquela mania de reunir família, sentar na mesa. E ali a gente conversava e aprendia muita coisa também, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então a gente aprendia muita coisa nesses momentos, assim, de família. A gente ficava bem unido ali, em volta da mesa, fazendo bagunça e aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu desde pequena, meus amigos, né? Os meninos, né, da rua, sempre, né, ficava atrás de menina, tudo e tal, e eu não ficava. Eu era mais quieta, né? Então eu já tinha meio desconfiança por aí. Alguns meninos faziam umas brincadeiras comigo, tudo e tal, ficava meio assim. E eu falava que eu não gostava, tudo bem, né? Foi me descobrindo, né? Sempre é um vizinho, alguém, é claro, né? Não podemos citar nomes, mas pode falar assim. E brincava com ele de vez em quando, de umas brincadeiras meio assim, tá? Mas não foi ainda aí, foi quando eu entrei no colegial. Quando eu entrei no colegial, no primeiro colegial, eu encontrei um menino na escada. E a gente inexperiente, né? Daí eu me interessei, sabe? Daí surgiu uma atração muito grande. Daí eu não sabia o que fazer, daí eu fiquei em choque, é claro. Daí eu falava assim, gente, eu acho que eu gosto de homem. Eu falei, agora. Né? E eu escondi até quando, né? Até quando dava. Mas tinha uma amiga minha, sabe? Que era uma das minhas vizinhas, né? Uma das minhas vizinhas. E a gente era muito grudada. Ela me contava uma história assim do pai dela que a gente não imaginava, né? Eu vou até contar o porquê, vocês não sabem até onde eu vou chegar com essa história. Ela sofria muito porque o pai dela desagredia a mãe dela, sabe? Quer dizer que ele tinha uma outra mulher, uma outra pessoa. E ela nunca deixava as coisas fora do lugar, ela fazia de tudo pra ele, né? Tudo nos conformes, assim. E eu olhava, sabe, que mesmo ela fazendo tudo pra ele, ela chegava até a apanhar dele. Então ele vivia uma mentira. Então decidi falar o que eu realmente sou, né? Assim, falar que eu gosto de homem, quando eu vi a história dela, porque se eu também ocultasse o que eu realmente sou, eu poderia me tornar que nem ele. E eu falei que eu não ia ser igual. Então foi no colegial que tudo começou, né, que eu percebi que eu gostava de homem, e chegou a época que o povo começou a falar, daí eu falava mesmo que eu gostei do menino, e eu fui me descobri, né, gay, né, me tornei gay. Depois a minha transição é uma outra parte, no caso, né, minha transição é uma outra parte, quando eu andei com amigas como eu, né, que hoje são como eu achava interessante. Eu achava bonito, né? Daí eu ficava perguntando, o que você faz, o que você toma. E toda vez que eu me olhava no espelho, nunca estava bom. Eu sempre queria mais. Sempre queria mais. Eu já gostava de me cuidar, né? Tinha uma vaidade meio aguçada, então. Daí eu fui me descobrindo assim, sabe? Depois do meu colegial. Bem, meus amigos, em relação à minha opção, né? Uns às vezes tiravam sarro, né? Uns às vezes não gostavam, outros não ligavam, já desconfiavam, né? A minha família, minha avó no começo não aceitava não quis aceitar, né? Meu pai não fez muita parte da minha infância, então, né, a opinião dele ficou meio restrita. Agora, a minha mãe já sabia, né? Mãe sempre sabe, né? Como diz o dito popular, né? Mãe é mãe, né? E daí minha avó com o tempo ela foi se acostumou eu gay, né? Daí quando eu fui me transvestir, né? Ela nunca me viu vestida assim, né? Feminina, de mulher, né? Depois logo ela faleceu, mas, né? Eu já tava nessa transição. Meus amigos, alguns às vezes criticavam, sabe? Mas eu sempre tive aquela coisa comigo assim, né? O que define o nosso caráter não é a nossa opção sexual, sabe? Você vai construindo ele, a base que você vai passando assim da sua vida. Então, como eu falei pra você, aquelas conversas em roda da mesa, né? A gente vai aprendendo muita coisa, né? A gente vai se desenvolvendo isso, aplicando isso no dia a dia da gente. Então, e até hoje, né? Às vezes algumas pessoas apontam assim, mas eu acho que vai muito mais além, sabe? Do que a gente imagina. Então, daí foi assim.
Meu nome é Jackson Reis da Rosa. Nasci no dia 20 de dezembro de 1994, né? Aqui na cidade de Mogi Guaçu, São Paulo. Eu sou filho da Roseli e filho do Claudemiro, né? Na época, a minha mãe só tinha 19 anos e meu pai tinha 20, na época quando eu nasci. E a minha infância começa desde criança, quando assim que eu cheguei em casa depois da maternidade, logo teve uma enchente e minha mãe, para não me perder, ela me colocou num cesto. E a minha infância sempre foi assim, bem simples, humilde, com minha mãe, com meus avós, todos trabalhando na roça, vendo eles desde criança, trabalhando desde cedo. E minha vida foi essa. Eu tinha 15 anos quando eu descobri minha sexualidade. Foi quando na verdade eu não sabia nem o que era. E aí eu descobri. A questão da minha sexualidade, comigo, primeiro foi um choque. Que eu não sabia o que era ser gay e não sabia o porquê que eu gostava de meninos, a diferença do porquê meus amigos gostavam das meninas e eu gostava dos meninos. E quando eu cheguei a contar pra minha família que eu era gay, na verdade a minha mãe sempre falava que já sabia, mas queria sempre ouvir da minha boca. Essa que é a realidade. Quando a questão de preconceito, essas coisas da minha família e amigos, aconteceu o seguinte, quando eu tava na escola, as pessoas sempre me chamavam de gayzinho, de viadinho, me chamavam de outros apelidos e eu nem sabia o que era ser gay, o que era ser viadinho, nem nada. Pra mim, eu era uma criança normal, como qualquer outra criança. E já cheguei a ouvir muitas coisas de amigos que pararam de conversar comigo depois que descobriram e depois que eu me assumi também gay. Familiares também nunca mais foram em casas depois disso. Tenho familiares que até hoje não conversam comigo por questão da minha sexualidade. Tá. Em questão dos bullying que eu já sofri, aconteceu de eu uma vez estar na escola e alguns alunos cortarem meu cabelo, né, me chamando de gayzinho, e muitas vezes me xingavam de macaco, de sujo, e não foi tão legal, ao ponto que me marcou muito essas questões de me chamarem as questões de me chamarem de um lixo de pessoa, falarem que eu tenho um espírito de porco. Eu já fui agredido dentro de um banheiro de uma escola, quando eu era mais novo. Uma vez já chegaram a me apedrejar e me fizeram uma vez chegar em casa sem roupa por conta disso, e eu não tinha, né? Na época eu não tinha meu pai pra me proteger, então eu ficava quieto, e aí eu não contava pra ninguém, nem da minha família, porque eu achava que era normal as crianças passarem por aquilo na época. E aí depois, com o passar dos anos, quando eu terminei os estudos, e aí eu fui entender que aquilo não poderia ter acontecido da forma que aconteceu. Então, a questão do meu reconhecimento, quando eu me reconheci das coisas, foi logo na escola também. Foi bem época de escola, quando eu sempre questionava, né, o porquê que meus amigos sempre gostava das meninas e ficava com as meninas, e eu gostava deles e queria ficar com eles. E aí, quando eu me descobri o que era ser gay, que foi quando eu fiquei com o menino pela primeira vez, que aí eu sabia que era aquilo que eu queria mesmo e que era aquilo que eu era. E aí tinha uma professora que chegava em mim e sempre falava que era normal eu gostar e que muita gente gostava, muitas pessoas sempre se relacionava com pessoas do mesmo sexo. E aí ela que mostrou pra mim o que era ser gay, o que não era. E aí
quando eu contei pra ela que eu era, ela me abraçou bem forte, essa professora. E porque tudo que eu passava eu contava pra ela. Ela era a única que sabia das minhas coisas. Nem minha mãe, nem ninguém sabia, só ela. E aí um dia ela chegou em mim e falou pra mim assim, ó, você vai ser uma grande pessoa um dia na vida. Você vai ser uma pessoa muito boa, você vai ser maravilhoso, Jackson. E aí eu guardei isso pra mim. E ela falou assim, ó, as pessoas vão te julgar por você ser preto, as pessoas vão te julgar por você ser gay, as pessoas vão te julgar por inúmeras coisas, mas você nunca deve deixar isso te abater. E quando eu terminei a escola, essa professora eu falo assim que ela é a deusa que, sabe assim, que me levou a hoje eu escolher o que eu quero lá pra minha frente, pro meu futuro. Infância e adolescência, não que eu não me recorde, porque a gente só vive mesmo, se abrir os olhos mesmo e ver, tipo assim, olhar pra frente e falar, nossa, será que é realmente isso o que eu tô vendo mesmo? Já aconteceu logicamente de eu estar com outros amigos, a gente ser xingado na rua, mas apenas isso também, apenas isso, sabe? Então, eu não vou falar, tipo, seria muito crédula de pegar falar alguma história, sendo que não houve, entendeu? Graças a Deus, sabe? Então, é o que eu falo, eu fico nessa mesmo. Eu cheguei a presenciar algumas perseguições, já até há tempos, com amigas minhas mesmo, de ser agredidas na rua, e por motivos banais mesmo, igual, sei lá, por pessoas que realmente não têm o que pensar, né, esse pensamento que tem, porque na realidade a gente é todos iguais, né, acho que a diferença que leva do ser humano, eu ser eu dessa maneira, o outro ser de outra maneira, isso não voga ninguém, né, mas eu já presenciei, já fiquei chocada e graças a Deus, assim, hoje é tudo resolvido da melhor maneira possível, né? Mas naquela época é bem sofrido, você ter que ver a sua amiga sendo agredida, às vezes você não poder fazer nada e às vezes poder fazer tudo ao mesmo tempo é tenso. Eu comecei a perceber quando eu senti atração, é muito tempo, mas muito tempo mesmo, acho que já com 9 anos de idade já me sentia que tinha namoradinho, isso, aquilo, as brincadeiras, era tudo, eu amava, sabe? E eu, com o tempo, eu fui assim, aflorando, no caso, né? Aflorando, a gente vem aquela parte do primeiro beijo, do primeiro namoradinho que a gente nunca esquece, e cá estou. Quando eu comecei essa autoaceitação, perante a sociedade, a minha família, eu tive muito aquele lado em casa, dentro da minha casa, com as minhas irmãs mesmo, que era muito voltada àquele lado, elas sempre gostavam de maquiagem, de tudo, esse lado, eu prestava muita atenção, eu gostava daquilo, na realidade, eu me sentia bem, entendeu? E assim, esse apoio veio tanto de dentro quanto de fora, por eu ter amigos incríveis hoje ainda que acompanham o meu trabalho, que fazem com que o meu trabalho seja mais leve, a sociedade em si, por eu ter essa autoaceitação de hoje ter um emprego onde totalmente é concorrido, no lugar onde eu estou hoje trabalhando, e saber que eu posso ser a pessoa que eu sou, tanto aqui, tanto lá, e eu não vou mudar, né? E isso daí foi muito bom. Com o tempo foi só fortalecendo, porque na realidade a autoaceitação, acho que primeiro tem que vir de você, que você tem que se aceitar mesmo, porque às vezes viver só do personagem e saber que apenas você é só ali, chegou depois ali para dentro da sua casa, você tem que mudar totalmente o seu ser,
Isso daí já aconteceu, logicamente, comigo também, mas hoje não mais. Hoje não mais. Eu pude mudar toda essa história e estou aqui para estar contando um pouco para vocês. Eu comecei a me montar mesmo para sair com minhas amigas, para farrear, isso, aquilo, eu achava muito divertido. E eu tinha que sair com aparato, com mala, cuia dentro de casa, ia para rodoviária, se maquiava, sabe? Ia e voltava, tinha que tirar toda a maquiagem, chegar normal. E assim, com o tempo, eu fui tirando esse lado, porque muitas pessoas têm um lado, quando a gente está montado, tudo isso, encaram como um lado de prostituição, enfim, mas eles esquecem que tem um lado do artista. Então eu sempre vejo como um lado de artista mesmo, porque eu sou assim agora, mas depois eu tiro tudo isso, eu sou eu mesmo, mas eu continuo com a mesma essência. Mas esse lado da aceitação mesmo, deles poderem ver com o tempo quem eu era, quem eu sou, levou um tempinho para entender, viram que realmente um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado, mostra com que o artista seja bastante enaltecido até mesmo pela família. Ah, cara, eu tenho preconceito, vou contar pra você. Aconteceu, tipo assim, grande mesmo, o grande que me marcou bastante foi há 2 anos atrás. Eu morava com umas pessoas aí e tal, antes de começar a pôr meu pé firme no chão, morava com umas pessoas, aí uma pessoa que eu considerava paca, era um pai pra mim, Eu falava que ele era um pai pra mim toda vez. Simplesmente aconteceu uma briga, nossa, não uma briga, uma discussão tal, ele me falou uma palavra que, tipo assim, não se fala nem com animal, cara, nem com animal. Ele falou uma palavra, falar essa palavra, desgraça. É uma coisa, se você tipo falar essa palavra pra uma pessoa, você tá amaldiçoando a vida da pessoa. E eu peguei isso como lição, eu falei, não, eu não sou isso. Eu não sou isso. O que ele tá falando, isso aí é um cara que vive dentro da igreja. Um cara que estava presente dentro da igreja, ele falando isso, ele está pecando. Ele está pecando para si, não para mim. O que eu fiz? Simplesmente, eu virei as costas, eu fiquei tipo assim, indignado com o que ele falou, eu saí andando. Falei assim, muito obrigado pelo que você fez. Simplesmente saí andando. Porque a minha resposta foi pior para ele, foi pior que um tapa na cara. Porque hoje ele me vê, hoje em dia, aí, eu conquistando tudo que eu estou conquistando hoje, graças a Deus, o que ele pensa? Pô, mano, a palavra que ele falou, tem que falar. E você trabalha com vendas, né? Eu trabalho com vendas, vendo relógio. Amo o que eu faço. Oi? Ambiente de trabalho. Já alguma coisa? Não. Todos os lugares que eu tive, por isso que eu falo, não é você ser gay, não é você ser lésbica, é você saber respeitar. Se você sabe respeitar, qualquer lugar você sabe sair, qualquer lugar você sabe chegar. Isso aí vai de pessoa. Eu falei, de mim, graças a Deus, meus amigos, minha família, meus clientes, nunca me tratou mal, nunca teve esse negócio de, não, eles brigam. Tem um amigo meu, o Renan, eu falo dele, ele fala assim, até onde ele foi na festa de família dele, a família dele, todo mundo nunca teve esse convívio com gay, com leve, foi ter comigo. Aí teve questionamento, você anda com uma sapatão? O cara falou, não, ele é meu parça, ele é minha parça, ele é minha amiga, ele é meu amigo, ele brigou. Ele brigou por mim, tipo assim, ele não tinha nenhuma obrigação de ter ali brigar por mim. Simplesmente ele poderia baixar a cabeça e ir andando. Não, ele voltou. Na família dele hoje, graças a Deus também, dentro da família dele, todo lugar que eu cheguei, que eu chego, os outros gostam de mim, tem essa consideração, por causa que eu respeito. Se você sabe chegar em um lugar, você vai saber sair. Não é difícil, é fácil. É só que eles não sabem praticar o amor. Eles praticam o amor pra si. Você tem que saber. Ele não sabe praticar o amor ao próximo. Ele só pensa no dele. Não, porque e se for seu filho? Você não vai saber amar seu filho? Não, você vai ter que amar o dobro. Porque o seu filho, que um dia que você cair numa enfermidade ou numa cama, é o teu filho gay, é a tua filha lésbica que vai estar ali com você. Você pode ter certeza que não é o seu filho que é, vamos por assim, não julgando héteros, não vai ser aquele ali. Por isso que eu penso assim, respeito. Eu prego muito respeito, eu prego muito amor, porque se a sociedade começar a pensar em aceitar, tenta conhecer a pessoa.
procura conhecer, saiba mais sobre a pessoa. Não vai julgar, não julga cabo pelo livro, nunca se faz isso. As pessoas, como é a sociedade, é difícil para todo mundo, mas também é difícil para a sociedade também aceitar isso. Porque tem muita gente que, tipo assim, é mente pequena, mas tem gente que já vai além da mente pequena, é a mente aberta, que vai, é gay, então vou procurar o que é gay, vou procurar como que é, qual que é a história, é lésbica, vou procurar qual que é a história, qual que é... Mas muitas mentes pequenas não sabem julgar. Aí não pratica o amor, para praticar o amor para dentro. Isso acaba fazendo o próprio mal. Muita gente acaba morrendo por causa disso. Porque não sabe praticar o amor. Não, de verdade, tem o Google. Todo mundo pode, não é ninguém impossibilitar, todo mundo tem celular. Hoje em dia quem não tem celular tem a Lan House aí aberta aí, mas tem o Google, cara, pesquisa. Você não sabe, você é mente pequena. É pesquisa. Você tem que saber, não sou eu. Eu já estou ali. Agora se eu for julgar você, vamos por assim, você é uma pessoa que não tem uma perna. Se eu chegar num lugar e ficar te zoando por não ter uma perna, não, eu tenho que saber a tua história, por que você não tem isso. Então é isso que eu falo pra você. Então, eu trabalho assim, com criança. Eu vou contar mais ou menos como que foi. Eu recebi um convite há uns tempos atrás para fazer uma pré-candidatura à vereação. Não sabia que era isso também. Eu falei, nossa, cara, tem uma mulher na escola uma vez, você vai ser um dia vereadora. Eu falei assim, vocês não. Você não, que eu não gosto dessas coisas, eu gosto de política. E acabei me envolvendo. Por que você não gosta de política e se envolveu na política? Eu recebi um convite. Você não quer tal, é bem para mudar a sua. Acho que um lugar, como eu moro num bairro novo, em Mogi Guaçu, ali não tem um posto. É difícil, o lugar é longe. Então eu pensei assim, eu me candidatando, eu posso puxar e dizer, arrumar parceiros que possa trazer um posto para cá, uma sinalização, algo de melhor. Isso eu me candidatei. Isso que eu candidatei eu não gostei, porque eu tinha que bater de porta em porta em casa dos outros. Eu não gosto de incomodar os outros. Como que eu não gosto também que os outros vão me incomodar, se não sei que é uma coisa bem séria, vamos lá, papa, a gente pode... Mas eu não gosto, assim, eu penso assim, eu tenho que mostrar o meu esforço, eu mostro o meu esforço para as pessoas. Eu não vou lá bater, você está vendo eu fazer, você acha que você tem capacidade de vir fazer também? Vai lá e faz. Vai e faz também, porque eu não posso, porque eu que sou lésbica, eu posso fazer e você que não pode fazer, qual que é o problema? Então, eu peguei e falei assim, você quer saber? Eu não vou mais bater na porta de casa de ninguém, não vou entregar santinho para ninguém. Então, quem me conhece, realmente, eu sou uma pessoa, tipo assim, eu sou bem conhecida, vamos pôr, bem conhecida, não tão conhecida. Eu não quero reconhecimento de ninguém, eu quero viver em paz. É isso que eu procuro, viver em paz. Me candidatei, passei e não gostei, falei assim, você quer saber? Eu vou pintar um parquinho. E era o único parquinho que tinha ali perto da minha casa. Eu falei assim, eu vou pintar o parquinho. Deu uma louca em mim, eu falei assim, vou pintar o parquinho. Nisso eu tinha uma tinta que eu ganhei de um amigo meu, tava lá guardada em casa, eu olhei pra tinta assim, fui abrir essa tinta, era vermelho. Aí eu pensei, eu olhei no parquinho, eu olhei na tinta, falei assim, só um minutinho, vou tirar o olho gordo, mal olhado, porque o vermelho é a cor do amor. Por assim, o vermelho é a cor do amor. Então, comecei a pintar o parquinho. Eu sozinha, peguei o rolinho ali, dentro e fora. Aí depois minha irmã foi me ajudar. Depois meu vizinho veio, me ajudou. Minha vizinha veio, me ajudou. Minha vizinha veio, plantou uma árvore. E nisso o parquinho ficou lindo. Nesse engajamento do parquinho surgiu já o Dia das Crianças. Nesse iam os parceiros, a Silvana, a Dani, falamos assim, vamos fazer a festa do Dia das Crianças, já que já tá na vereação, tal, fazendo projeto. Vamos meter um projeto aí? Vamos juntar todo mundo, vamos sair de casa em casa, vamos arrecadar e vamos fazer a alegria das crianças. E realmente a gente estava com esse projeto para fazer esse ano. A gente não conseguiu fazer esse ano, conseguiu o outro ano fazer, por causa da pandemia. A gente não pode ficar muito aglomerando pessoas, entendeu? Eu perdi pessoas da minha família, perdi amigos, tantas pessoas que perdeu também. Nisso que eu dei aquela pausa. Mas eu pretendo sim voltar com o meu projeto, sim. Se eu puder, eu vou voltar sim. Como eu disse, quem tem boca vai a Roma. Eu não preciso me implorar para os outros, pedir assim, não. Quem tem boca vai a Roma. Acho que, tipo assim, se eu fazer com todo amor, carinho, a pessoa ver que eu estou na bondade e da boa fé, ela vai fazer por mim, sim. O bullying
O bullying, sabe, não sofri muito não foi na adolescência, assim. Que a gente era meia louca, né? A gente é meia louca até hoje, né? Mas tudo bem, né? Tamo aí, sabe? Mas quando eu decidi seguir uma área profissional, eu acho que sim, a cor da minha pele, assim, minha opção, ela influenciou muito, assim, sabe? Eu recebi muito não, sabe? Muitas portas se fecharam, né? Muitas portas se fecharam por ser assim, sabe, por questão de cor também, por questão de pele, sim. Eles não me falavam diretamente, às vezes os olhares a gente percebia, sabe, a gente percebia assim que a gente era menosprezada, às vezes a gente não era selecionada por cor da pele, sabe, mas eu sempre persisti, sabe, nunca foi fácil, não é fácil até hoje. Sabe, as pessoas te olharem assim diferente, mas é igual eu falo, as pessoas têm mania, sabe, de apontar o dedo para as outras, mas o problema delas é que elas não conhecem. São pessoas, eu sou pessoa como todo mundo como um todo, sabe, todo mundo, sabe, é ser humano, não tem essa, ninguém é mais que ninguém é menos que ninguém. Todo mundo é um ser humano, são pessoas, tem que conhecer as pessoas antes de julgar. Sofri muito sim, né, chorei muito, fui uma pessoa meio depressiva, fui envolvida com coisas erradas no passado, hoje não mais, sabe, porque nunca era uma pessoa depressiva, sabe, tive que cuidar de pessoas assim doentes, não foi fácil pra mim também, então tive muito não de uma parte da minha família também, sabe, mas só que, como eu falei, eu fui persistindo, sabe, eu fui acreditando, você tem que acreditar na sua pessoa e as coisas vão acontecendo. Que não é só uma opção sexual que faz a diferença, é você. Você pode ser o que você quiser na sua vida. A partir do momento que você acredita em você. Você tem que acreditar na pessoa que você é. Não na pessoa que as pessoas colocam e impõem pra você. Tá entendendo? Isso daí não existe, sabe? Isso daí não existe. Você pode ser o que você quiser, sabe? Sempre carregue isso com você, você pode ser o que você quiser, você tem que ter fé e se jogar mesmo, nunca foi fácil. E depois, o que você passa na vida são lições para te fortalecer mais para frente, isso é verdade. Que muitas coisas que eu passei, eu falava assim, jamais, isso é bobeira, isso daí são coisas só pra, sabe, tipo, como se diz, me confortar na hora. Não é verídico, é fato mesmo. As coisas acontecem com você para te fortificar e toda lição é válida. Você só tem que acreditar, como eu falei, na sua pessoa, sabe? Chorei muito, muitas portas se fecharam sim, né? Daí o que eu fiz? Eu parei de pedir oportunidade e eu mesmo me dei uma oportunidade. Foi diferente. Daí eu corri atrás, daí eu gostava de mexer com o cabelo já, da minha família desde pequena. E daí eu parei de perguntar para os outros, eu comecei atrás, não tinha dinheiro, né, para fazer meus cursos, no caso. E eu comecei atrás, né, de umas coisas assim mais fáceis, daí eu fui estudando, fui me qualificando, né, e hoje me tornei uma cabeleireira e estamos aí, na luta até hoje. Eu amo minha profissão, amo a pessoa que eu sou hoje. Como eu falei, já chorei muito, mas só que chegou uma época que a minha filha assim, hoje eu não choro mais. Eu falei que eu decidi, não choro mais. Sabe, não tenho mais um porquê pra isso. A gente não é perfeito, não é todo tempo, nem tudo é felicidades, né? Mas a gente vai aprendendo. Em relação ao bullying, o bullying preconceito na minha vida, como eu posso explicar? As pessoas não chegavam, não foi palavras, no meu caso foi um pouco diferente, assim, não foi palavras, mas foram atitudes. Sabe, foram atitudes que você percebe, as pessoas não tinham coragem de falar porque acho que eu fui ensinada assim, minha mãe me falava, quando você andar pra rua, nunca ande de cabeça baixa, sempre ande de cabeça erguida, que você é capaz, né, que você é capaz. A minha mãe sempre foi a que me pôs pra frente, ela sempre me incentivou, sabe, a ser uma pessoa assim bem. Mas pessoas da própria família, às vezes, não dava nada pra gente morar numa casa humilde, pra gente ser negro, pra gente ser pobre, sabe? Em questão de rolês, os meus rolês, sabe, assim,
questão de amizades. Minha escola tinha alguns bullying, mas como eu falei, não eram palavras assim, eram mais atitudes. Muitas vezes as pessoas eram chamadas, às vezes eu não, sabe? Muitas pessoas não iam em casa, porque minha casa era a mais, né, mais humilde da rua, então eles não iam. Mas quando precisavam, às vezes com alguns parentes meus, quando eles precisavam, daí eles iam, né? Ou às vezes eram obrigados a ir. Então as pessoas não davam nada, às vezes, pela pessoa, pela minha pessoa e pela pessoa da minha mãe, sabe? Então quando ela ficou doente, quando eu cuidei dela, eu me vi muito sozinha, sabe? Eu me vi muito sozinha. Mas só que eu também, ao mesmo tempo que eu me vi sozinha, eu percebi, quando eu perdi ela, eu percebi que ela tinha me passado toda a bagagem necessária que eu precisava para mim pisar, seguir em frente e ser alguém, sabe? Então vai de você mesmo, você escolher, sabe? Porque sempre vai ter alguém da família, sabe, criticando, algum amigo seu apontando, mas a verdade é que eles não têm a coragem que a gente tem, sabe? E a gente tem essa coragem, vocês sabem disso, que a gente, né, quando a gente coloca pra fora, quando a gente pisa forte, é pra ser forte mesmo, não é pra qualquer um, mas a gente é verdadeiro, né? A gente ser verdadeiro, acho que isso assusta muitas pessoas. Mas você sendo verdadeiro, sabe? Você ser verdadeira consigo mesmo não tem preço, sabe? Agora você esconder, ocultar algo, viver uma coisa que não é, tem um preço, sabe? Então muitas pessoas preferem pagar esse preço, não tem a coragem que a gente tem. Então, como eu falei, não foram assim palavras, mas foram atitudes, muitas atitudes, muitas vezes. Sabe, de passar fome, muitas vezes. Pessoas me ajudaram, tem amigos meus gays que me ajudaram, é claro. Eu converso com todo mundo, é gay, é lésbica, e é traficante, é isso, é povo de rua, eu converso com todo mundo. Pra gente ser criado assim, né? Pra gente tratar os outros bem, né? Pra gente ser assim. Então, no meu caso, o bullying, ele me judiou, claro, né? Mas me fez querer também, sabe? Não ser o que as pessoas queriam que eu fosse, mas querer ser o que a minha mãe me impôs pra ser, sabe? Me impôs pra ser. Você quer ser isso? Vai, seja, sabe? Vai e faça acontecer, né? Se alguém da família às vezes não dá esse apoio, mas procure esse apoio dentro de você, como eu falei, porque a gente é capaz de ser o que a gente quiser, não o que os outros impõem pra gente, né? É muito triste, né? Quando a gente ouve conversa, pessoal, que fulano foi colocado pra fora por ser gay, por ser assim, tudo e tal, né? Mas o povo só vê isso, a opção sexual nossa, mas vai mais além disso. Como eu falei, o caráter não escolhe opção sexual, isso daí não existe, o caráter vem de você, sabe? Então, as pessoas, antes de apontar o dedo, elas têm que saber observar mais, conhecer mais as pessoas, sabe? E daí, como eu falei, o meu sofrimento foi com isso, sabe? Eu sofri assim, né? No entanto, tem uma parte da família que a gente não se fala muito até hoje, mas, né? Como se diz, dê tempo ao tempo, né? O tempo também, ele mostra muitas coisas para as pessoas, né? Eles mostram que as coisas não é como os outros pensam e que as pessoas vão bem além, né, do que a nossa opção. Na verdade, a questão da minha família, eu fui criado junto com meus avós, né? Eu fui criado junto com meus avós e com meus tios. A gente morava Na verdade, a gente morava num cômodo que nem tinha banheiro. Então era eu, meus irmãos, minha mãe e meu pai na época. E aí a gente era sustentado pelos meus avós, porque a minha mãe nunca trabalhou e nem terminou o ensino médio, nunca terminou a escola. Então minha mãe achava uma grande dificuldade de arrumar emprego por conta disso. E aí quando eu tinha 11 anos, meu pai pegou e foi embora de casa. Meu pai abandonou eu, minha mãe, meus irmãos, tudo. Meu pai levou tudo que nós tínhamos, levou os móveis, as roupas, comida. E deixou eu, minha mãe, meus irmãos sem nada. A única coisa que eu lembro que ele deixou pra nós foi um pacote de fubá. E dali ele falou que era pra gente se virar. E
E eu tinha apenas 11 anos, então eu trabalhava desde cedo para ajudar minha mãe a manter os meus irmãos. E aí eu sempre fui diferente. E aí quando chegou na adolescência, que eu falei que eu era gay e minha família descobriu, aí começou os perrengues pior, porque falaram que minha mãe não tinha me educado direito, que eu era a aberração da família, que eu não era muito aceito. E minha família sempre foi uma família muito religiosa. Porém, a minha mãe sempre falava que dentro de casa eu era o filho dela, ela ia sempre cuidar de mim. Mas ela tinha medo na rua. Ela não aceitava, mas ela respeitava a minha decisão, minha escolha de vida. E houve-se uma vez, quando eu era mais novo, que meu tio já chegou até me agredir fisicamente por conta disso. Ele falar que não aceitar e não gostar que eu era gay e me agredir. O meu processo de autoaceitação, na verdade eu nem sei o que foi esse processo de autoaceitação, porque na verdade foi uma bagunça, porque como eu não sabia o que eu era, e aí foi descobrindo com o tempo, no começo eu não me gostava, pra ser sincero, não gostava. Eu achava que ou eu tinha nascido errado, ou eu tinha sido, sei lá, não sei explicar, mas depois que eu comecei a entender realmente o que eu era, o que eu precisava seguir, aí eu consegui me aceitar muito melhor. O que me trouxe estabilidade foi muitas das vezes o contato com as pessoas que eu tinha dentro do esporte. O esporte me trouxe isso, me trouxe essa estabilidade. Porque quando eu praticava atletismo, lá eu sentia que eu podia ser eu naquele espaço. E aí eu tinha essa estabilidade de ser eu. O atletismo entrou na minha vida, acho que foi, não sei, acho que foi uma jogada de sorte. Porque eu jogava futebol e eu fui no ginásio esportivo lá do Forno jogar a bola. E aí eu vi um pessoal correndo em volta lá da pista e eu fiquei curioso para saber o que era aquilo. E aí eu parei meu treino de futebol, cheguei até uma menina que estava parada próximo ao pódio e perguntei para ela, o que vocês estão fazendo? Ela, atletismo. Mas o que é isso? Ela, correr. Tá, fiquei sem entender. Aí ela pegou e falou assim, Simão, ele quer fazer atletismo. A primeira coisa que o treinador falou, dá 2 voltas correndo. Foi a única coisa que eu lembro. E aí eu dei as 2 voltas, ele olhou pra minha cara, você se dá bem nisso, continua. E aí eu larguei o futebol e continuei só no atletismo. E desde então fui treinando todos os dias, não faltava nenhum treino. E aí no começo a gente não tinha tênis para treinar, então a gente treinava descalço, a gente não tinha lanche. O máximo que a gente tinha de benefício que a prefeitura nos dava era o transporte público para trazer a gente até o ginásio para treinar. Do resto, mais nada. A gente só corria, parecia um bando de criança correndo, porque parecia que gostava. E aí realmente a gente gostava. Então, o meu início no atletismo foi dessa forma. Eu conheci o atletismo nessa jogada. Tentar saber o que é e simplesmente só, vai lá e corre. Quando se tornou sério foi quando na verdade eu comecei a treinar e eu percebi que alguns meninos não conversavam comigo. E eu sabia que eles não conversavam comigo porque eu era gay. E aí o que acontecia? Eu tinha que treinar e mostrar para eles que eu corria o quanto eles corriam, mais que eles, se fosse possível. Então aquilo para mim começou a virar, como que eu posso dizer? Começou a virar uma obrigação minha. Não, eu tenho que correr porque eu tenho que mostrar para aqueles meninos que eu corro mais que eles. E dentro disso, era treinar de segunda a segunda, aí ia lá e pedia um tênis. Eu sempre chegava no meu irmão e falava assim, você tem um tênis velho? Ia lá, vestia um tênis velho, ia treinar, e assim foi indo. Porque a gente não tinha muito apoio da prefeitura. Essa que é a verdade. A gente não tinha. Mas quando chegava próximo competições, a prefeitura queria que a gente desse os nossos melhores. E, portanto, que eu comecei a treinar, e a minha primeira medalha veio depois de 3 anos de treino. Eu fiquei 3 anos treinando e perdia para as meninas na corrida, perdia para os meninos, chegava em casa chorando, desolado, falava que eu nunca mais ia voltar, e no outro dia eu estava lá treinando. E
E aí foi onde eu percebi assim, não, eu tenho que começar a treinar para começar a ganhar medalhas, porque o foco era, se eu ganhasse medalha, eu ganhava coisas. Então eu passei a treinar para poder ganhar medalhas. E foi quando eu ganhei minha primeira medalha dos 100 metros na cidade de Sumaré. E aí foi que o meu treinador chegou em mim e falou assim, você não quer um tênis? E aí eu ganhei um tênis. Aí eu falei assim, então isso me dá benefícios, eu tenho que treinar, ganhar para ter as coisas. Quando eu comecei a treinar, eu só competi as competições regionais, que são da cidade de Mogi Guaçu, Itapira, Campinas, Limeira, são as cidades das nossas regiões. E aí eu sempre ouvia os outros treinadores falar, ele tem um diferencial. Só que eu não sabia o que era esse diferencial dos demais atletas, porque eu achava que os outros atletas eram sempre melhores que eu. E aí também acontecia de eu ouvir atletas perguntar pro meu treinador, mas você sabe que ele é meio assim, né? E eu, meio assim como? Meu treinador sabia que eu era gay, porque eu sempre contei pro meu treinador que eu era gay. E aí o meu treinador sempre me incentivava, você vai lá e faça o seu melhor, você vai lá e você corre para mostrar para eles não ficarem falando mal de você, para eles poderem ver isso. Então eu sempre treinei dessa forma. E aí o destaque sempre foi indo. Ia numa competição, eu ia lá e ganhava uma medalha. Ou eu ia na competição e ficava em 4º lugar ou 5º lugar. Mas as pessoas sempre falavam, nossa, ele é muito técnico. E foi na onde eu percebi que esse era o meu destaque, porque eu era um atleta super técnico e super, como que eu posso dizer, disciplinado. E aí, o que acontecia? E aí começou a ir. Aí eu comecei a participar de outras competições, aí fui por regionais, ganhei regionais, fiquei em 3º, em 4º, ganhei outras medalhas em outras categorias dos regionais. E aí tinha outras cidades que sempre me chamavam. Você não quer competir pela gente? E aí eu tinha que pedir autorização pro meu treinador, se o meu treinador autorizasse, eu ia. Só que acontecia também de eu não pedir autorização e ir da mesma forma, porque era uma coisa que eu gostava, então eu ia por conta. E aí eu mesmo me bancava. Era passagem de busão, era alimentação, era eu, Jackson, pegando a bagagem e indo. E aí fui pro estadual, no estadual eu competi por Mogi Guaçu também, o estadual. Foi em Oswaldo Cruz, essa competição. A gente chegou a competir lá. Na verdade eu não ia pro estadual. Primeiro que falaram que a prefeitura não ia levar só 1 ou 2 atletas pro estadual. Era muito caro, então não valeria a pena. E a gente não teria a possibilidade de ganhar medalha. E então isso, para quem é atleta já ouve isso, você já vai com um baque na cabeça, pensando assim, nossa, eu tô ferrando com tudo. E aí foi quando eu peguei e falei que eu não iria pro estadual, e acabei indo. E lá no estadual, como eu já estava muito mal, eu peguei e acabei ficando em 4º lugar no estadual. Chegou aqui na cidade, nenhum obrigado, nem nada, e isso foi me deixando muito mal, cada vez mais. E aí que eu fui percebendo que, mesmo que eu levasse o nome da cidade em outras competições, não tinha um reconhecimento que eu achava que eu teria. E não tinha o valor que eu achava que eles teriam que me dar. E aí foi as competições, foi paulista, foi campeonato interclube, foi campeonato estadual, regional, teve campeonatos brasileiro que aconteceu. E sempre foi assim, as equipes sempre chamavam e a gente ia. E muitas das vezes eu ia e nem contava com o meu treinador, porque eu sabia que ele poderia falar assim, não. Então assim, com todo o processo de chamada para poder ir para participar de campeonatos brasileiros, entre todos os atletas das regiões, a minha chamada foi assim, ia ter um campeonato de clubes e me convidaram. Só que eu sabia que eu não ia poder ir por Mogi Guaçu, eu sabia desde o início que eu não poderia ir. Então assim, eu sempre treinei por conta e treinava todo dia como se eu não tivesse nada para fazer. Então eu ia treinar como se fosse um dia normal. Ia lá, treinava, fazia meus treinamentos, tudo. E aí a saída pro Brasileiro Interclube aconteceu porque me chamaram, eu fui pela cidade. E aí chegando lá nessa cidade, por conta eu fui. E aí eu peguei e toda a questão de ida eu custeei do bolso, a ida. Então assim, eu cheguei e falei pra minha mãe, eu vou para esse campeonato e vou por conta, eles não vão pagar nenhum real, eu vou porque eu gosto e é o que eu quero.
Portanto que eu fui para essa cidade, competi lá os Jogos Brasileiros. E quando eu voltei, já criava uma grande expectativa de eu ter ido para o Brasileiro. E quando eu voltei, eu senti que eu fui meio que boicotado, de uma certa forma. Porque surgiu vagas para entrar numa equipe grande em São Paulo e só iam levar 3 atletas do Iguaçu. E nessa seleção só levaram 2 e me deixaram para trás. E a desculpa foi que eu era muito velho, que eu estava trabalhando, então que eles preferiram me deixar no Iguaçu do que me levar para São Paulo. Então, isso foi uma das coisas que mais me afetou. Foi aonde, depois que eu percebi aonde eu cheguei, que eu decidi começar a parar de competir. Aí eu falei que não dava mais. Começou tudo muito cedo, quando eu tinha 17 anos, quando abriu uma baladinha aqui em Mogi Guaçu e eu me montei e fui onde eu fiz o meu primeiro show. É logicamente que o olho, o foco, o objetivo de todo mundo tá ali em cima de você, né? Então todo mundo quer que você saia bem, você quer sair bem. E tem os prós e contras, tem os que gostam e os que não gostam. Infelizmente, esse é o mundo em que a gente vive hoje. Eu fui seguindo, 17, ainda não tinha nem idade para entrar na realidade. Foi quando eu realmente me descobri com o meu personagem. Muito pouco fiz porque no começo, porque na realidade quando era tudo, tinha aquela denominação, né? Ah, você é negra, então você tem que fazer Whitney Houston apenas. Você não pode fazer uma Britney, sabe? Então eu fui quebrando muitos protocolos, fui tendo essa parte dentro de mim que não é porque você é negro que você tem que fazer isso, apenas isso. Tem que fazer tudo. Eu fui, com o tempo, eu fui mostrando cada dia mais o meu trabalho, o meu ser, o meu eu. Foi onde eu fui me encontrando, fui colocando meu espaço, colocando meu respeito e pra estar onde eu tô hoje, entendeu? Então, acho que tudo o que eu fiz, eu acho que não foi em vão. Eu sou muito feliz mesmo de ser quem eu sou e mostrar todo esse trabalho que tem dentro de mim para todo mundo ainda que tem disponibilidade de estar, tem cabeça na realidade para estar assistindo, né? Porque muitos hoje ainda criticam, né? Falam, nossa, mas por quê? Porque você está se vestindo, é um palhaço? Pode ser, na sua visão você pode ser o que você quiser. Eu sou a Carlete, né? E é isso. A aceitação foi um processo lento. Eu vim de uma família muito religiosa, onde isso não é legal, né, ao ver para eles, mas com amigos também. Eu estudei com mais 10 gays dentro de uma sala, cresci com 1 milhão de gays, assim, então cada um no seu estilo, todo mundo mostrando pra que tá ali. Então, assim, essa aceitação que a minha família hoje tem por mim, graças a Deus, é muito boa. Porque você só é respeitado se você demonstra respeito mesmo. Adianta você ser pronto, eu me aceitei e vou fazer tudo diferente, vai ser tudo diferente, tudo errado, né? Então, acho que entre ambas as partes, entre os meus amigos e família, hoje assim, é maravilhoso de ver, de saber que a minha família recebe os meus amigos em casa, que há essa conexão, há esse respeito, então é muito bom. Nenhuma agressão de natureza eu sofri. Eu nem presenciei, mas sofrer nunca, graças a Deus. Hoje em relação à minha sexualidade, eu me sinto eu. Acho que sexualidade é um ponto muito, venhamos assim, no particular às vezes também, de você saber quem é você ali na sexualidade, que muitos pensam que sexualidade é o
gostar, né? Mas não, a sexualidade em si, eu me sinto confortável demais. Carlete nasceu com 15 anos. Foi dado esse nome pela minha professora Ângela, de artes. E até hoje eu levo, né, esse nome. Pegou, sabe? Ficou. Então eu vim trazendo a Carlete de forma alegre. De forma alegre, espontânea, verídica, verdadeira. Eu fui me lapidando com as apresentações, boates, paradas, shows, fui intercalando com tudo isso para chegar onde eu tô hoje. Já pisei nesse palco, já pisei em inúmeros outros palcos, inúmeras paradas também em várias outras cidades e sempre mostrando a nossa verdadeira essência, que é o mais importante. Porque esse processo até mesmo dentro do meio em que a gente vive, ali naquele ovo, onde a gente chega para poder se apresentar, às vezes rola aquela carinha feia, aquele desconforto, mas que não me incomoda mais. Já me incomodou muito de eu chegar, drag pegar, puxar as coisas, fazer isso, fazer aquilo, tipo assim, quero um espaço só meu, tipo assim, onde todas na realidade têm o seu espaço, né? Eu fui conquistando esse espaço com o tempo. Hoje eu tenho 33 anos, ou seja, desde os 15, né, envolvida com a arte, envolvida com a apresentação. Hoje eu faço mesmo a minha própria confecção de fantasias, né? Tem todo esse lado artístico também, confecciono para outras também que vá se apresentar. Então, tudo isso daí foi me trazendo para dentro desse meio onde realmente, na realidade, nem todas sobrevivem, porque é difícil você ter uma boa produção, ter um aparato, ter quem te suporte ali do seu lado para te aturar, para te levantar lá em cima, você entendeu? Então são N fatores que fazem com que a gente hoje mesmo esteja onde a gente está, né? É de tudo que aquela bagagem, porque já se torna uma bagagem enorme ver o que eu consegui conquistar desde o começo da minha carreira até hoje. Então hoje eu sou muito grata mesmo por saber que eu tenho uma legião de pessoas que realmente me seguem, que gostam do meu trabalho e que vai continuar até sei lá quando admirando, porque eu não pretendo parar, né? Porque a gente que vive para a arte, a gente que gosta da arte, que gosta de um palco, eu adoro um palco. Acho que o palco para mim é incrível, uma sensação única. E eu volto a falar, não é para todas não, sabe? Logicamente é para todos que têm aquela coragem de chegar para se apresentar, mas aquela coisa de você ter aquela conexão, ser você com você para todo mundo é inacreditável, é muito bom. Eu comecei na Santa Barbie. No ano eu não consigo me recordar quando começou. Mas ali foi onde foram meus primeiros passos, onde me deram a primeira oportunidade para poder me apresentar, para mim poder fazer show, onde realmente foi a primeira apresentação que eu fiz. Aí eu segui da Santa Barbie, foi onde eu fui uma das contratadas por anos e anos da Espaço Friends, onde eu fiquei. Aí logo em seguida abriram outras portas, onde eu conheci, foi uma das recepcionistas também do Space Beer, onde eu me apresentei lá também. Vim seguindo, fui conhecer Campinas, fiz algumas apresentações em algumas casas de Campinas também. Fiz tantas outras, foram muitas apresentações, que Casa Branca, São João da Boa Vista, Mojimirim, a região completa, acho que eu consegui explorar e mostrar o meu trabalho.
A maior conquista foi terminar meu estudo, foi minha família, ter minha família perto de mim. Eu saí de um começo de depressão que eu tinha entrado há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Então eu penso assim, a minha conquista é minha família. Eu penso, minha família é minha conquista, porque o que a minha família era antes, quem me conhece, minha família era antes. E hoje ver minha família agora, falei, ideia, pô, você fez tudo isso para sofrer. Eu falei, não, foi Deus que sempre esteve do meu lado. Porque sem Ele eu não ia conseguir fazer tudo que eu fiz na minha família, não. Isso é uma conquista que eu falo para todo mundo, a minha família. Meu pai e minha mãe perto de mim. Antes, minha família vivia muito com briga, né? Meu pai, minha mãe brigando, bebida, droga. Cara, eu cresci, tipo assim, meu pai e minha mãe usando porcaria, bebida. Meu pai usando droga. Eu cresci numa família que, tipo assim, eu poderia ser igual a eles. Eu tenho a oportunidade de ter tudo isso na mão, mas eu não quero. Então eu procurei o melhor, procurei estudar, segui o conselho para ele, falou, vai estudar. Eu fui e estudei. Então, eu acordei, aí a vizinha estava lá, o rapaz chegou, um amigo meu, deu a tinta para mim, olhava para a tinta, o que eu vou fazer com essa tinta? Eu vou pintar minha casa inteira de vermelho? Não vou. Olhava para a tinta, olhava para o parquinho, acordei, falei assim, a vizinha chegou em mim e falou, você está na política. Como que tá indo e tal? Eu falei, não, desisti, não quero saber mais, porque tem que ficar batendo na cara dos outros. Eu não gosto de ficar incomodar os outros. Aí ela falou assim, então desiste. Aí eu simplesmente falei assim, não, tá bom, vou desistir. Olhei pra tinta, peguei a tinta, subi no parquinho. Subi no parquinho, tava minha irmã ali, todo mundo. Eu peguei a tinta, subi a tinta, aí falei assim, nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa para me sentir bem, porque eu tô me sentindo mal, eu tava me sentindo mal. Falei, caramba, eu tive a oportunidade, ele tá na política, agora eu não quero mais do nada, não quero. Comecei a pintar, e tipo assim, vermelho, esse vermelho comecei a pincelar ali, eu comecei a pensar, comecei a ouvir música, comecei a pensar na vida, pensando que eu já tinha passado da minha vida, no processo da minha vida, e reformei o parquinho. Aí pensei e falei assim, nossa gente, precisando de alguma coisa nesse parquinho, precisando de árvore. Fui atrás de árvore, no Saama, peguei um tanto de árvore lá, eu chamei os amigos meus lá, eu peguei as cavadeiras lá, os amigos meus chegou e falou assim, vou ajudar sobre o buraco. Plantamos as árvores, deixei o parquinho lindo. Eu decidi, falei assim, gente, eu não quero ser de política. Nisso, como que eu sempre posto na minha rede social, minhas coisas, o que eu estou fazendo, muitas vezes, comecei postar. Aí todo mundo começou a falar, ideia, você está usando parquinho para política. Você está usando política. Eu falei, não, gente. Aí eu parei. Falei, não estou usando parquinho para política. Parei. Falei, não, vou parar. Parei. Aí nisso, os políticos iam usar meu parquinho para usar nas candidaturas deles. Falei, não, eu não estou usando pela política. Eu poderia sim estar usando pela política se eu estivesse postando na minha página de vereação. Nem página eu tenho página do negócio de trabalho, eu tenho meu Facebook ali. Aí eu falei assim, nossa gente, eu preciso me sentir bem. Se eu não fazer por bem, quem vai sentir aí as pessoas ali que estão me julgando? Não, sou eu mesmo. Então, esse evento que a gente fez no parquinho, eu, a Silvana e a Dani, tinha acabado de terminar o parquinho, a Silvana falou, Dedé, falta pintar os pneus. Eu olhei pra cara dela e falei assim, não. Eu falei, pra que, Silvana? Você quer pintar os pneus, Silvana? Ela falou assim pra mim assim, Dedé, por causa da festa Dia das Crianças. Eu falei assim, mas o que você acha? Eu falei assim, vamos fazer uma festa pro Dia das Crianças então. Eu termino de pintar o parquinho, a gente vai atrás das coisas, chama, tipo assim, vai nos vizinhos, pede um açúcar, a gente vê o que a gente faz. E nisso a gente foi de pouquinho em pouquinho, de casinha em casinha, todo mundo ajudou nós, a gente foi lá e fez esse projeto Dia das Crianças para as crianças. Não só esse, como já teve pessoas que vai ler livro. E ali é um bairro que precisa muito de pessoas, tipo assim, que tem esse incentivo de ensinar a criança, não ensinar o bem, não ensinar a criança no meio da esquina. Porque ali tem muito amigo bom, não é aquele que manda você para a esquina, não, manda você ir lá trabalhar, manda você procurar alguma coisa para fazer. É isso, eu penso assim. Que é uma mão lava a outra do enxugo rosto. E foi nisso que eu peguei essa união com meus amigos. E nisso que eu falei assim, eu não pedi nada pra ninguém. Mas as pessoas falaram assim, a Dedé tá se esforçando, então peraí, eu vou lá ajudar ela. É mérito. Isso se chama mérito. E amor, que as pessoas não vão fazer nada para as pessoas se não tiver amor. Dentro da minha casa eu não tive infância. É a infância que pega muito eu não tive essa infância. Eu cresci, tipo assim, cuidando dos meus irmãos.
Eu falei, meu pai e minha mãe bebia, meu pai trabalhava, chegava no final de semana não queria beber e brigava com minha mãe. Quem quer ficar com meus irmãos? Meus parentes não queriam ficar. Eu era pequenininho, então tipo assim, eu, a Rafane, a Laís e o Gabriel. O Gabriel é o mais novo, é o mais rebelde. Todo mundo, quem conhece o que eu falo, ele é um moleque terrível. E hoje eu vejo eu nele. Eu vejo e falo, Gabriel, não é assim. Então eu tento aconselhar ele, então eu tento passar o amor pra ele, aquele amor que, tipo assim, ó, meu pai poderia estar ali falando pra mim. Não, meu pai tava lá trabalhando, eu tava bebendo. Daí eu procurei diferente, eu procurei ser diferente. Os outros julgam muito as pessoas por ter tatuagem, cor de pele. E eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Então eu tenho que te aceitar do jeito que você é e você me aceitar do jeito que eu sou. O amor e respeito é o essencial de tudo. A minha aceitação. A minha aceitação como eu falei, né? No começo eu achava estranho. Não queria, não. Não queria, eu falava, é errado, eu não quero, eu vou ocultar, sabe, eu não vou falar que eu sou, eu vou deixar quieto, vou deixar pra lá, é a melhor coisa que eu faço. Eu pensava isso. Daí, aos poucos, a nossa vontade, né, acho que o nosso feeling, nosso sex appeal, tudo ao mesmo tempo, né, vai pedindo, né? O seu corpo vai pedindo uma transformação. Você vai querendo ser diferente. Tanto assim de desejo, o meu foi desejo e foi o corpo. Então, quando eu entrei no colegial, eu já percebi que eu já tinha atração pelo corpo masculino. Não nada pelo feminino. No entanto, que eu já vivia com as minhas amigas para cima e para baixo. Já era natural. Já foi no natural, né? E atração pelo corpo masculino. Eu olhava, eu já sentia assim aquela emoção, né? Daí eu tentei esconder até certo ponto. Mas só que daí, tipo assim, eu falei, se eu esconder, só vou ser mais um. Daí eu falei assim, então vai ser assim. A partir do momento que você oculta uma coisa, você vai escondendo isso, escondendo aquilo, quando vem vir uma bola. Né? Foi uma bola e uma vida de mentira. Uma coisa que eu carrego comigo, se for para viver uma mentira, então eu prefiro ficar sozinha, sabe? Eu prefiro uma verdade, né? Por mais que dou, mas sempre preferi a verdade, no caso. Então daí eu fui fazendo o quê? Eu fui falando aos poucos, né? E na verdade eu fui deixando o povo falar, sabe? Eu só fui concordando. Mas pra mim foi mais fácil. Mas no começo eu não aceitava muito também não. Mas eu sabia que mais pra frente isso poderia me fazer mal. Né? Tem pessoas que, né, talvez não conseguem isso. Mas eu, no meu caso, eu não consegui segurar, sabe? Foi mais além que eu, né? Mais além que eu. Agora, a minha parte trans, a minha transformação corporal, eu tinha uma amiga que já era trans, né? E nós gostávamos de uma sopa mais grudadinha e nós começamos a procurar, fomos atrás, né? E toma, né, os hormônios da vida, né, colega? Que é sempre os hormônios da vida. E eu peguei e fui indo atrás. Daí a gente começou a compartilhar conhecimento, começamos a trocar, a gente foi aplicando, né? A gente foi modificando o nosso corpo e a gente foi gostando, né? A gente começou a se olhar no espelho, a gente começou a ser feliz com o que estava vendo. Porque quando eu descobri que eu gostava de homem, tudo bem, isso foi uma parte. Daí quando eu descobri que eu não estava feliz com o meu corpo, daí já foi também uma outra parte. Daí eu comecei a me transformar, me medicar, né? Claro, escondido da minha família, né? Eu fui escondendo, daí eu fui me transformando aos poucos, mas quando eu me via no espelho, eu me sentia melhor. No caso, eu me sentia feliz, né? Daí foi o caminho que eu consegui, que eu decidi seguir, eu falei, não tem como escapar. Daí eu peguei, né? A gente foi se transformando e estamos aí. Agressão física. Uma vez a gente foi numa festa. Tinha uns caras que eram meio folgados, sim. Eles eram folgados. Daí tava eu e um grupinho, né? Daí o cara falou assim, porque vocês são folgados, tudo e tal. Daí o amigo meu falou, mas por que você é folgado? Porque vocês são viados, você é folgado, tudo e tal. Ele veio bater na gente. Mas a gente, né? Do jeito que era, né? Nós tava em quadro, ele tava sozinho. O povo não enfrentou, todo mundo correu.
Todo mundo, a gente dá risada, mas depois a gente para e a gente pensa, nossa, que chato. Mas, né, na minha, não sei, 85, né? Mas um pouco antes, o povo falava que era pior, né? Era pior, acho que a agressão era a física, né? A física era mais. Daí as coisas foi mudando, porque eu tenho amizade com umas trans, né, um pouco mais velha que eu, e elas falaram que abriram portas. Então, por isso que eu falo assim, eu não sou de tirar ninguém, a gente tem que respeitar. Né, respeitar a geração passada, a de agora, que vai vir, sabe? A gente tem que se autorrespeitar, porque cada um que fez sua parte. Então, daí na minha época não era tão físico, mas era moral, né? Eram os olhares, eram algumas palavras, sabe? E como eu falei pra você, as atitudes, né? O povo não tinha tanta aquela coragem física, então era mais atitude que pegava mais, assim. Né? No passado, que elas falavam, ela era mais física, acho que a agressão era mais física. Que eu falo pra todo mundo, ser mulher trans e negra, né? Eu falava ser gay é um preconceito, ser trans é um outro preconceito, você ser gay e negro é outro preconceito, você ser mulher trans e negra é outro preconceito ainda, sabe? Hoje eu me sinto uma pessoa realizada, sabe? Eu sou feliz do jeito que eu sou, sabe? Eu ando, eu entro e saio de qualquer lugar, né? Que a gente, como eu falei pra você se dá o respeito para ser respeitada, né? Precisou virar modinha para que um cabelo afro seja assumido, para que uma trança fosse top, então precisou, né, virar modinha pra gente ser aceita, sabe? E na verdade não gostei muito da ideia não, porque na verdade a gente tinha sido aceita há muito tempo. Mas a gente estamos, né, aqui, né, para viver esse momento. Então, e até hoje, às vezes as pessoas, alguns olham assim, meio, sabe, ressabiada, mas, como se diz, né, aos poucos a gente vai ganhando o nosso espaço. Todo mundo tem seu espaço. A verdade é essa, né, todo mundo tem seu espaço. Eu acho que, como eu falei, você se dá o respeito, você saber entrar e sair. Igual me falaram, né? Negro era aceito se tivesse um cabelo bom. O cabelo tinha que ser liso. Você não tinha que... Né? Você não podia ter um cabelo cacheado, você não podia ter um cabelo afro, né? Volumoso, que era feio. Sabe? As pessoas não podiam, na verdade, se impor, né? Como elas realmente se sentiam de verdade. Então precisou o tempo passar, o povo parar, né, de ser um pouco menos, né, preconceituoso em relação a isso, para que o povo veja que todo mundo tem a sua beleza, no caso, né, todo mundo tem a sua beleza. E daí precisou isso acontecer para eles verem, né, pra gente precisar ser aceito, sabe? A pessoa tem que se amar, assim, ela tendo seu cabelo liso, ela tendo seu cabelo enrolado, ela tendo seu afro, a beleza ela vem de dentro para fora. A beleza ela não vem de fora para dentro. É isso que as pessoas esquecem. Por isso que eu falo, todo mundo tem a sua beleza, no caso. E precisou o tempo passar para que a gente fosse um pouco mais aceito. E, né, então que tem leis, né, e as coisas vão acontecendo e a gente vai ganhando mercado de trabalho. Aos poucos, né, as coisas vão indo aos poucos, assim. Mas eu me sinto feliz por ter escolhido ser a pessoa que eu sou. Né? Eu espero que através de mim as pessoas também não desistam, né, de ser o que é, não desista do seu sonho, de ser um bom profissional, né? Não fique só parado assim, pensando que eu só vou fazer isso porque é isso que a vida me deu, é isso que a vida me permite. Não é não, sabe? Isso já foi, né? Todo mundo tem direito, sabe, de ser o que é e tem que mostrar mesmo o que é de verdade. Minha área profissional, né? O que foi mais difícil, que foi mais fácil. Mais difícil é até hoje, né, bem? Né? Difícil até hoje. Mas era pior ainda, né? Porque como eu falei, era pobre, fudido, não tinha como fazer nada, né? E foi através de uma amiga minha, sabe? Que essa que eu tenho amizade há mais de 30 anos, no caso. Né, que a gente brincava, né, bem, nosso campeonato de bet, que eu tinha falado. Ela começou a fazer um curso e tinha um curso de beleza. E eu falei pra ela assim que eu não tinha dinheiro. Eu falei, eu não vou fazer, que era um curso caro, né? E eu sempre mexia no cabelo dela, da minha família, né? E daí ela falou, não, faz sim. Eu falei pra ela, eu vou ver. Qualquer coisa eu faço. E ela pegando no meu pé, ela me arrumou numa apostila, era tipo uma pré-prova pra gente saber como que era feito, no caso.
Fiz a prova, né? Acabei passando, pensei que nem ia passar. Daí eu vi que eu realmente gostava, sabe? O que eu fazia por divertimento, que eu no fundo da minha casa, né? Minha casa tinha muro, tudo e tal. No fundo da minha casa, eu colocava uma cadeira lá no fundo, no terrão mesmo. E eu fazia uns cabelos lá de final de semana. Mas eu fazia por esporte, não levava como profissão. Depois que eu fiz esse curso, daí eu vi mesmo que eu realmente gostava. E eu comecei depois atendendo a domicílio, daí eu sempre ia atrás de curso gratuito, né, que era mais fácil. Para mim, curso gratuito, eu trabalhei com algumas pessoas, no caso, né, algumas pessoas assim, né, deram bonde na gente, com certeza, né, que isso é fato, né, daí trabalhei bastante tempo sozinha. Daí eu sempre atendi mais a domicílio, ia de pé, ia de bicicleta, né? Eu ia indo como a vida foi me levando. Muitas vezes pensei em desistir, sim, muitas vezes, porque era muita coisa para investir, né? A gente quer crescer como profissional, a gente tem que investir muito, tem que estudar bastante, tudo isso que requer um dinheiro, no caso. Mas toda vez que eu pensava em desistir, sempre alguém vinha e me perguntava sobre cabelo, como que era isso, como que era aquilo, e queria sempre fazer comigo. Daí eu fui desistindo de desistir e fui persistindo. Daí a história virou, sabe? Daí a história virou. E hoje a minha maior satisfação profissional é quando alguém chega em mim e fala assim: nossa, eu amo seus trabalhos. Sabe? Que eu falo pro povo assim, dinheiro, quem não gosta de dinheiro, mas quando a pessoa olha e fala assim: nossa, eu amo o seu trabalho, é como eu voltasse no passado, na minha mente eu voltasse no passado e focasse, né, no agora, como passasse um filme na minha mente, né, até hoje, assim, às vezes ainda não é fácil pra gente, mas, como eu falei, né, pra quem chegou até aqui, né, agora existir, porque já fazem, acho que 8, 9 anos já, né, que eu trabalho como cabeleireira, então satisfação profissional é quando alguém para você na rua, ou quando alguém comenta, ou faço um trabalho, eu posto nas redes sociais, assim, conversando com o povo, naquela emoção, você fala assim: nossa, eu amo seu trabalho, eu curti isso, tudo e tal, sabe? Isso é uma satisfação que não tem preço. Isso é muito bom, eu fico muito feliz, sabe? É como se tudo que a gente passou no passado valesse a pena, né? O meu treinamento era todo dia, como sempre foi. De segunda a segunda eu treinava das 2h30 até 6 horas da tarde. E como eu sempre treinei para as provas dos 100 metros, dos 200 metros, até mesmo 400 com barreira, então essas eram sempre minhas provas de competição. E competir nessa competição foi complicado porque eu não tinha nenhum aparato médico. Era sempre lesões, porque a gente não tinha nenhuma preparação física, de fisioterapeuta, médicos, nem nada. Então, assim, eu treinava diária e sempre custeava. Minha alimentação era, se eu quisesse me alimentar bem, para chegar bem, eu tinha que custear do próprio bolso. E quando chegou o dia da competição, peguei o ônibus e fui até a cidade. Nós ficamos alojados numa escola, num ginásio lá na escola. E aí, junto com outros atletas, tinha atletas que eu conhecia já de outros campeonatos, que a gente já sempre se via, a gente sempre se trombava em competições. E lá foi super agradável, porque a gente tinha tudo dentro do ginásio. Aí lá, se eu quisesse de um fisioterapeuta, tinha. Se eu precisava passar por um exame médico, eu passava. A alimentação era sempre melhor. E a competição foi dessa forma. E foram 3 dias de competições. Eu competi 2 dias, que eu competi a prova dos 100 e competi a prova dos 400. Eu ia competir o 200, só que eles preferiram intercalar um outro atleta, e aí eu fui só para o 400 e para os 100 metros. E aí eu ia competir também o 4 por 100 e acabei não competindo, eu não quis, eu já estava entrando num processo que eu já estava ficando depressivo, por conta de depressão. Eu sentia que eu estava ficando super mal emocionalmente, então não queria. Naquele momento eu nem queria ter competido, eu queria ter voltado para minha casa. E chegando lá, a gente competiu 100 metros. Eu lembro até hoje que com um treinador, no dia da competição, falou para mim que ali não era o meu lugar.
E aí aí naquilo me deu mais força para mim competir e querer correr daquela forma. E foi quando eu peguei e eu ainda olhei para a cara do treinador e falei para ele, então o seu atleta vai ter que correr mais que eu para ele poder ganhar. Porque e naquilo eu chorei. Eu fui pro vestiário e chorei. Porque eu já não sabia se aquele realmente era o meu lugar de propósito, tá lá e competir para ganhar, ou eu competiria para realmente me assolar no poço. Era essa a ideia. Ou eu competia para ganhar ou não. E para mim, sempre, toda vez que eu competia, tinha essa questão de ganhar ou perder, tanto faz. Para mim, o importante era estar lá, era a representatividade que eu tinha que carregar. Porque eu via na minha volta, eu só via pessoas héteras, não tinha gays. Eu só me via eu gay. E as pessoas sempre me julgando por ser o único homem gay correndo. E as pessoas falam, mas aqui é um esporte para gente hétera. Eu ouvia isso. E quando eu competia e eu ganhava, e chegou nesse brasileiro, eu ouvi isso também. Falei assim, aqui não é o seu lugar. E então eu fui competir, fiz o meu melhor lá na competição. Consegui chegar lá com um bom resultado até o final. Tem as seletivas da semifinal, depois tem a final, e aí a gente compete. Depois cheguei lesionado, machucado, e a competição foi essa, do brasileiro. Porque eu peguei essa questão da competição, quando eu peguei essa medalha, por isso que eu falo, eu até comentei com o Jean, vou abrir aqui, depois falo. Eu até comentei com o Jean, é a competição que mais me marcou, porque é a competição que eu peguei essa medalha e falei pra ele assim, e dali eu nunca mais quis mais competir. Foi a competição que eu peguei e falei assim, as pessoas depositam tanta coisa em mim, eu não tenho todo esse ombro para carregar todo esse fardo. E aí eu vi que eu não poderia chegar na onde eu poderia chegar. Porque as pessoas falam assim, você vai ser um grande atleta, e hoje eu não sou um grande atleta. Então assim, falar dessa competição para mim é mexer num processo que eu tentei apagar da minha vida. Eu sempre deixei bem claro isso pro Jean, eu falei assim, Jean, é um processo que eu não quero. Porque envolve outros clubes, envolve pessoas que eu não quero. Eu falei pro Jean, eu até toco como que foi a competição, isso, mas tocou em questão de prêmio, da competição disso, daquilo outro, eu vou cortar. Porque entra associação, entra outro clube, e eu não gosto. Eu falei assim, não gosto, porque eu falei pra eles que eu não ia falar. Quando a questão do preconceito dentro do esporte, eu sempre fui, eu fui nas competições regionais, eu era o gay, era isso que as pessoas falavam, que eu era o gay que corria muito nas competições. E aí eu sempre era julgado por isso, por ser gay e correr. Então, pra mim, esse processo era muito ruim, porque o mesmo processo que era bom, eu ir lá, correr e mostrar que eu era bom naquilo que eu fazia, eu recebia muita pedrada, muito julgamento errado. Eu chorava. Toda a competição eu voltava chorando. Eu ria para meus amigos não ver que eu tava sofrendo, porque muitos deles falavam pra mim assim, Jacques, eu quero correr igual você, eu quero competir igual você, e eu falava pra eles, não, você nunca pode ser igual eu, você tem que sempre ser melhor. Então eu fazia isso, eu competia, ganhava e chorava. Essas coisas aconteciam desde 2011. O brasileiro foi 2017, foi aí que eu parei. Na verdade, eu penso assim, que poderia ter tido outras pessoas gays, lésbicas lá no meio, só que eu não sei se eles eram abertamente a todo o público, mas o que eu vejo lá é assim, não é essa ação que pedem pra gente ter, né, por ser gay, você é gay, você tem que ser abertamente gay, mostrar. Eu falo assim que dentro do esporte é muito mais difícil. Às vezes você é boicotado mesmo por você ser gay. Eles não te deixam avançar dentro do esporte por ser gay, ou por ser lésbica, ou sei lá, porque pra eles você sai de fora de um padrão deles.
Olha, eu já sofri bastante por dessa questão de padrão, essas coisas. Portanto que na minha adolescência eu não gostava de mim, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava da minha cor, eu não gostava do meu jeito de andar, de falar, do meu cabelo, do jeito de me vestir, eu nunca gostei. Essa é a verdade, eu nunca gostei. E aí depois dos 18 anos, depois que completei 18 anos, que aí eu fui ter a minha independência, aí sim eu passei a entender que esse negócio de padrão eu acho assim que castiga muitas pessoas. Carlete foi construindo essa amizade, esse vínculo com todas as outras. Foi tudo muito intenso, sabe? Teve aquele começo, igual eu falei, que teve aquelas burburinhos, né? Mas sem saber realmente quem era eu, né? Então eu fui mostrando pouco a pouco, fui criando amizade em todos os lugares que eu ia, eu construí alguma amizade com alguma drag, e isso daí eu fui levando para anos. Hoje eu sou muito grato de ter, assim, onde eu chegar ainda, para saber que tem as drags que, tipo assim, eu gosto, elas gostam de mim, tanto não só elas, quanto realmente é loucura a gente ver que por ser figura pública, é até engraçado de falar, a gente levar 15 minutos para poder atravessar um espaço muito pequeno, assim, de tanta gente que quer falar com você, que quer chegar, quer tirar uma foto. É muito gratificante, E hoje todas essas minhas amigas ainda que eu levo, Campinas, São Paulo, no decorrer de muitos outros lugares, fiz muitas amizades por fora também. Hoje, uma das minhas maiores, assim, que todas que eu tenho até hoje, de contato mesmo, que o nego fala, nossa, tu tá falando com... Eu falo, minha amiga mesmo, Bruna Sufistinha, que a gente criou uma amizade muito intensa e foi de dentro de um camarim, sem a gente realmente nenhuma conhecer a outra. Hoje a gente leva essa amizade já faz de anos, de conexão, de conversa, sabe? É muito legal. E outros, entre outros, até mesmo outros famosos que chegam, tipo assim, acho que é uma conexão muito forte, sei lá, de não ter aquele lado de tietagem, mas ter aquele lado de conversa mesmo, de chegar, pá, conversar, saber trocar ideia. E é o que eu faço com todos, é o que sempre vai acontecer. Acho que se existir, igual eu sempre vou voltar a falar, se existir respeito, você sempre vai ser respeitado em todas as maneiras, em todos os lados. As minhas maiores conquistas, meus maiores benefícios foram vindo com o tempo, de tempos pra cá, onde eu pude perceber que estamos nessa vida para jogo mesmo. Estou nessa vida para conquistar objetivo, romper barreiras. Eu tive uma troca de emprego, tudo, hoje eu estou bem posicionado com a sociedade por eu me dar com o lado do público. Então hoje é um lado do público onde 100% eu tenho uma atividade grande com o público. Então isso daí pra gente que já carrega esse fardo de ser negro, gordo, tudo já, né, generaliza e se torna um bololô, né? Mas é o que eu falo, essas conquistas que com o tempo eu fui trazendo para dentro da minha vida foram com muita garra, com muito suor, muita perseverança, né? Eu tenho comigo que assim, depois que eu me restabilizei por completo, tanto do lado drag quanto do meu lado emocional, meu ser que se encontrou hoje, eu sei que pouco a pouco a gente vai conquistando tudo, sabe? Eu sou daquela pessoa de anotar num caderno o que eu preciso conquistar. E se for preciso eu ver eu riscando ali e falar, pronto, tá conquistado.
Isso daí é o que eu faço. Isso daí de tempos pra cá é o que eu venho fazendo, venho conquistando. São inúmeras conquistas, né? Desde uma simples reforma na minha casa completa, né? Até mesmo viagens, sabe? Igual eu falei pro meu amigo, virei e falei assim, são conquistas que para muitas pessoas podem parecer até close, isso aquilo, mas não, cada um sabe o close que dá, cada um sustenta o seu close, né? O meu close é o que sustento, eu que garanto e, sei lá, é muito, como que eu posso dizer, é muito assim, verídico quando a gente mostra o que a gente está conquistando. Eu não mostro, eu procuro não mostrar, guardar, sabe? Guardar porque a maior conquista, assim, você luta sozinho, você carrega tudo aquilo lá sozinho e chega na hora da conquista eu não preciso nem mostrar, eu me basto de ter conquistado e chegado onde eu tô. Bem, os meus objetivos para o futuro, que tudo melhore primeiramente, né? Porque em vista da situação que a gente está hoje, né? A gente que vive da arte, mas tem outro emprego e vê que realmente tá tudo bagunçado, né? Tá assim, eu vou dizer que eu não sou aquela pessoa 100% que sinto falta de uma balada, mas eu sinto falta de estar dentro de um palco. Isso daí pra gente que tá fora do palco, que tinha aquela rotina de semanalmente você tá se maquiando, você tá com produção, tudo pronto para você entregar um trabalho, entregar um material legal no final de semana pro pessoal, é muita responsabilidade. Então é um dos que eu desejo, né, desses planos pro futuro, que tudo realmente se estabilize, tudo melhore. O segundo plano é agora que eu tô para alcançar de novo minhas férias, eu vou viajar, graças a Deus, porque igual a gente fala, né, a gente só traz muito mais conhecimento viajando, né, mais traz, né, a felicidade do homem do que dá em receber, né, então eu procuro ir conquistando, pouco a pouco, deixa o futuro nos mostrar um pouco também o que ele está nos reservando, que seja tudo de bom. O que eu desejo daqui para frente seria muito, né, clichê falar paz, né? Que infelizmente isso daí todo mundo precisa. Mas o que eu desejo realmente é que essa Carlete que cresceu pouco a pouco, que está aqui hoje sentada aqui fazendo tudo, dando, né, o melhor de mim, é o que mostra para muitas pessoas que realmente há possibilidades. Eu consegui, eu fui pouco a pouco, ainda eu sei que eu tenho um caminho muito grande a trilhar, sabe? Então, o que eu desejo para todo mundo mesmo de coração, é que se foque ali no seu objetivo, peça muito mesmo, se for possível pedir 1 milhão de vezes para Deus que realize todos os seus sonhos, os seus desejos, as suas conquistas, pode ter certeza que elas vão vir. As minhas estão vindo, elas vão vir, estão chegando pouco a pouco, e é assim que eu quero que todos que estejam assistindo, me vendo, possam acreditar que é possível sim, onde a gente possa viver realmente num mundo melhor. O que eu penso no meu futuro? Olha, eu penso muitas coisas no meu futuro. Eu vou embora do Iguaçu um dia, se Deus quiser. Não queria, mas eu quero ir embora do Iguaçu, não quero ficar aqui não. Porque o Iguaçu é o quê? Ele impossibilita muitas pessoas de crescer. Ele não tem essa área de você, tipo assim, ir pra frente. O Iguaçu não tem muitas empresas que vêm pra cá, oportunidade de emprego para as pessoas. É difícil. Muitas pessoas têm serviço que a pessoa é alta, é bruta, e as pessoas não. Muitas pessoas, o Iguaçu deveria dar muita oportunidade para mulheres. E tipo assim, as empresas também deveriam contratar não só mulheres ou não só homens, os dois. Que tem realmente a BWB lá, que a BWB 90% é só gays, lésbicas, se for pesquisar mesmo, entendeu? É isso, eu penso só em crescer no meu futuro. Eu quero crescer, assim, eu vou buscar o meu futuro.
eu quero crescer. Ó, eu vou ser médico, eu estou estudando para ser médico. Eu estou terminando meu estudo, vou dar sequências, vou ser médico, vou ser ginecologista, eu quero ser ginecologista. E é isso que eu penso. Eu não tive essa força para ir. Hoje em dia eu já tenho, mas para isso eu tive que fazer o quê? Reconstruir a minha família. Eu tinha a aceitação da minha família sempre me aceitou, mas só que eu não me aceitava, assim, eu não estou completa. Minha família está incompleta, cara, minha família está em tribulação, não está dando certo nisso. Então eu tive que parar assim, ó, por meu pé, por ser tipo assim, a filha mais velha da minha família, assim, da minha mãe e do meu pai, e falar assim, não, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha família, e eu consegui. E nisso eu estou conseguindo desde 2 anos para cá agora. Porque essa profissão, eu falei, eu gosto de praticar o amor, eu gosto de cuidar do próximo. É por isso mesmo, só para cuidar do próximo. Isso é a minha vontade. É tudo. Você tem que se aceitar. Não adianta você não se aceitar, você ir trabalhar num lugar que você se sentir bem. Então, antes de você ir procurar fazer alguma coisa, sai do armário, se liberta, cara. Se liberta, que sua vida vai para frente. Quando você tiver ficar preso num sentido que é só seu, você nunca vai conseguir o respeito de ninguém. Se não se libertar, você nunca vai conseguir o respeito de ninguém e não vai conseguir esse amor. Por isso que tem essa parte que, tipo assim, muitos gays sofrem, muitas lésbicas sofrem, por causa dessa forma deles agir. Não praticar o amor, não praticar o respeito e se aceitar, eles têm que se aceitar. Coisa não vai estar liberto, não adianta nada. Eu se escondo aqui, o meu amigo vai lá e fala de mim aqui. Eu se escondo aqui, meu amigo vai estar aqui. O que vai adiantar? Então eu sou do mesmo jeito, eu já estou liberto. Existe muito preconceito na área LGBT. Com tantas pessoas, com gay, lésbica, em si, tudo tem preconceito. Mas aí que tá, você tem que se aceitar, saber respeitar o próximo, saber o lugar que você está, saber chegar, saber sair do lugar que você está, com respeito. Uma mensagem, pode ser uma frase? Pode ser uma frase? O justo nunca se justifica. Meu pensamento sobre essa frase, tipo assim, o justo nunca se justifica, o respeito. Porque você só vai se justificar, uma pessoa só se justifica quando ela não tem respeito. E quem sabe respeitar o próximo, sabe respeitar, sabe se justificar. Então por isso que eu sempre falo, o justo nunca se justifica. As pessoas não davam nada, uma dificuldade minha para adquirir meus clientes. As pessoas não dão nada pra gente, né, bem? Porque eu andava de pé, chegava tudo fodida pra fazer o cabelo do povo. E até hoje você vê, por isso que eu falo pra você, as pessoas têm que conhecer as pessoas. Porque às vezes o melhor tá onde não é o melhor, mas às vezes o diferencial tá onde você menos imagina, sabe? Tá em pessoas que você menos imagina, né? E a dificuldade é eu conseguir. Os clientes precisam confiar em mim porque, né, um bom profissional, né, chega num bom carro, chega num status, tudo e tal, né, e não é assim, é como se eu descesse do morro para ir fazer o cabelo do povo. Então, até nessa parte, assim, a gente sofreu, né, um pouco, assim, de preconceito. A minha dificuldade para mim conseguir esses clientes foi que muitos não apostavam em mim, né? E mesmo assim eu fui persistindo. Onde eu falei pra você, eu queria às vezes desistir porque eu pensava que não ia dar certo. Porque as pessoas só olhavam, falavam assim, mas você olhava de cima e embaixo, tipo assim, a gente chegava daquele jeito, eu chegava de bicicleta, né? Chegava de bicicleta, então as pessoas não postavam muito em você. Né? Mas com o tempo, como eu falei pra você, o tempo vai mostrando que as coisas assim não é assim. Daí hoje, né, que as pessoas viram que eu persisti, que até hoje, né, eu trabalho com isso, que eu também trabalho para mim mesmo, trabalho também junto com uma outra pessoa, né? Então eles viram que realmente, né, o que a gente levava como profissão realmente era a minha profissão, que eu levava a sério. Né? Então o tempo também mostrou, acho que ajudou. Eu persistir ajudou, né? Porque se tivesse persistido não teria dado certo. Como um todo, sabe? Como um todo, que as pessoas, sabe, ela ame mais os próximos, sabe? Ela olhem realmente para dentro das pessoas, sabe? Que elas realmente olhem, não julguem antes de conhecer. Sabe, como um todo, acho que isso ajudaria muito, né? Onde você apontar o dedo, falar, que fulano usa rosa, que fulano isso, fulano aquilo, parasse de ser assim, porque a vida vai bem mais além disso, como eu falei. Conhecer as pessoas de verdade,
sabe? Acho que isso ajudaria muito, no caso. Agora, como profissional, eu pretendo estudar ainda mais um pouco, sempre, né, gosto de estudar, né? Morar numa casa maior, montar meu ateliê na minha casa, né? Pretendo levar meu pai ainda para morar comigo, porque ele também não anda muito bem. Eu não sou, assim, uma pessoa muito ambiciosa, não, sabe? Eu só, como eu falei pra você, eu acho que para a nova geração que vem, assim, para as pessoas que estão vindo também, sabe? Saber entrar e sair, também respeitar também a história do próximo, ou a história de quem, né? De quem já passou por isso. E as pessoas, como eu falei, veio de julgar da oportunidade de conhecer as pessoas, tanto como pessoa, como no campo profissional também, né? Não igual aconteceu comigo, o povo veio de olhar torto, não olha torto, estende a mão pra pessoa, porque você não sabe seu dia de amanhã, né? Então é isso que eu espero, é isso que eu almejo. Não tem muito o que falar. Para as meninas trans, para as meninas negras, olha só, que tá nervosa agora. Né? Que tenha fé, que vocês não desistam, sabe, de ser as pessoas que vocês queiram ser. Que por mais que às vezes vocês pensem que o mundo se feche para vocês, sempre há uma porta aberta para todo mundo, sabe, sempre. E como eu falei, vocês podem ser, a gente pode ser o que a gente quiser, sabe, nunca tire isso de foco da mente de vocês podem ser o que vocês quiserem, se você tem fé e você acreditar. Nunca se contente com pouco, sempre que contente com aquilo que te faça feliz. E se o próximo não entende, dê tempo ao tempo, ele vai entender. Pode ser quem for, mas vai entender. É isso que eu tenho para falar. Então, eu sempre tive depressão, desde os 14 anos. Eu sempre tive. E o esporte, que é o atletismo, sempre me ajudava a encarar a depressão e a ansiedade dessa forma, para mim esquecer o que eu tinha. E quando eu estava com 17 para 18 anos, que surgiu essa chamada para poder ir para um grande clube em São Paulo, no qual eu não fui, não me levaram. A desculpa foi que eu era muito velho. E eu pensei, gente, eu contribuí muito tempo para a cidade. Eu contribuí muito tempo para a cidade e eles não vão me dar valor nenhum. E aí as questões das crises de depressão e ansiedade aumentaram muito mais. E aí eu peguei e falei que eu não queria mais competir. E foi na onde eu fui dando todas as minhas medalhas, eu doava minhas medalhas, eu jogava minhas roupas de competição fora, queimava meus tênis, porque era uma forma que eu queria apagar aquilo da minha vida, que por um certo tempo fez muito bem e depois começou a me fazer muito mal. E a minha saída de lá foi com a minha parada no atletismo, foi em questão de uma hora para outra eu falar, não vou treinar mais. E aí eu me trancar no quarto, ficar quase 4 meses no quarto, sem sair, sem me relacionar com pessoas e não querer mais saber nada de atletismo. Eu não queria saber de foto no Facebook, foto na internet, ouvir falar na TV, campeonato tal. Aquilo me fazia tão mal, eu chorava, porque eu falava assim, eu não vou poder estar lá dentro, então eu não quero saber. Eu fiquei 2 anos sem falar com o meu treinador, sem falar com ele, sem ver ele, sem falar com ele. Eu fiquei afastado dos meus colegas de clube, de treino, também por um longo período, mais de 2 anos. E aí um tempo atrás eu tentei voltar a competir de novo, a voltar a treinar, e eu percebi que não dava. Eu percebi que não dava pra mim voltar, eu não tinha mais aquele pique, aquela força de vontade. E aí eu larguei mão de vez do atletismo dessa forma. Quando eu parei o atletismo, a minha ideia foi que eu já tinha mais de 18 anos, eu já tinha quase 20 na verdade, e eu não tinha nenhum curso, eu não tinha nada. Aí minha mãe sempre falava, você não vai estudar? Eu falava assim, minha vida é atletismo, era essa a minha vida. E aí eu busquei a fazer cursos, e fui atrás de curso, porque eu falava assim, eu não vou ganhar dinheiro correndo, então eu preciso trabalhar. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer vários cursos, a trabalhar de várias formas para ganhar dinheiro e cuidar da minha família. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer uma faculdade de educação física. Eu ganhei uma bolsa de estudo, né, pelo governo, e aí eu decidi que eu ia fazer educação física. Na verdade eu estava entre dúvidas se eu ia fazer fisioterapia ou se eu queria educação física. E aí eu fui por educação física, porque eu falava assim que eu não queria que os atletas daqui da cidade, nossa,
passasse pelo que eu passei. Então eu teria que ser um treinador melhor. Então isso que me levou a escolher a educação física. E aí peguei, portanto, que a minha inspiração são 3 professores, né, para escolher essa área. É a minha professora, foi a professora Fernanda, a professora Denise e o professor Simão. São os 3 que me inspiraram a seguir essa área da educação física como professor. Futuramente eu pretendo fazer uma pós na área da fisioterapia, quero fazer mestrado e por último eu quero fazer o doutorado na área de psicologia. Hoje eu acredito assim que a área que eu escolhi para minha vida dentro da educação física, eu falo que é a área mais importante assim. Cada pessoa tem a sua área importante, a sua maior importância, porque escolhe aquilo que quer para a vida. E eu escolhi o atletismo, escolhi a educação física, porque eu sempre decidi mudar vidas de atletas, como eu sempre mudei. Como eu sempre ajudei atletas, crianças, que sempre precisou de mim, eu sempre estava lá para ajudar. E eu acho assim que o processo de aceitação, de me aceitar, de me reconhecer como pessoa dentro do esporte, é o que me deu força para mim poder falar abertamente para muitas pessoas, ó, eu sou um homem gay. E aí eu falo para as pessoas assim, isso me levou tão longe que hoje eu sou conferente numa empresa importante aqui no Iguaçu. Cheguei num patamar muito bom, né, na minha carreira profissional, onde falaram que eu não ia chegar. Então eu acredito que cada pessoa tem o seu valor próprio. Às vezes demora, às vezes vem repentino, mas vem. E as pessoas sempre vão julgar a gente. Eu sempre ouvi isso, que as pessoas sempre vão nos julgar. E portanto que teve um amigo meu que falou isso pra mim. Falou assim que eu, por ser um homem negro e gay, eu tinha a obrigação de ter um ótimo estudo, ter uma ótima família, ter um ótimo companheiro. Porque é isso que eu teria que mostrar para a sociedade, que eu era bom e que eu não era uma pessoa ruim, como sempre me julgaram. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que você nunca deva abrir mão das coisas da sua vida para agradar pessoas. Você tem que fazer por você, independente. Independente se você fazendo por você vai se machucar ou não, se você vai ser feliz ou não, é por você. Eu abri mão de uma grande parte da minha vida para viver para minha família e para meus amigos, esqueci de viver para mim. Essa que foi a verdade. E hoje eu sofro, eu tenho depressão, eu tenho crise de ansiedade, são marcas que eu carrego por conta disso. Então eu falo para as pessoas assim, é sempre por vocês, nunca deixe de fazer para os outros. A coisa mais importante que a gente tem que levar disso é que a nossa história é única e a gente escreve ela todo dia. Tem dias que eu acordo e eu quero pôr um ponto final, mas eu sei que nesse final eu tenho que pôr uma vírgula embaixo e dar continuidade todos os dias. É isso.